Prezados companheiros, prezadas companheiras de Ideal Espírita, uma satisfação enorme ter essa nova oportunidade de preparar um tema para juntos refletirmos a respeito dessa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. Graças a Deus aqui estamos, chegamos ao dia de hoje, muito agradecidos também e já queremos aqui manifestar de pronto a nossa gratidão ao companheiro Evandro Nunes, da Rádio Prazeres FM, em nome de quem cumprimentamos a todos os trabalhadores, a todas as pessoas envolvidas, na manutenção desse canal de comunicação tão importante aqui para a região, bem como dirigimos a nossa gratidão ao senhor José Alberto, em nome de quem abraçamos aí a todos os integrantes da comunidade espírita Nova Era. E aí, dentro do que nos permitiram, inclusive, propor como um tema para a nossa reflexão, estamos aqui indicando o Consolador Prometido, dentro daquela compreensão de que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai mesmo apresentar, indicar a doutrina espírita como a doutrina que atende, que cumpre tudo aquilo que Jesus, nosso bom e amado Mestre, havia prometido a respeito do envio de um Consolador, o Consolador Prometido. E ficamos pensando e por fim propusemos esse tema, tendo em mente algumas datas que próximo a esse momento em que nos encontramos de preparação para esse tema, são datas importantes e que nos chamam a atenção e que gostaríamos inclusive aqui de dividir com quem nos ouve. Uma primeira data é o dia 31 de março de 1869. Nessa data, nosso nobre Allan Kardec, ele desencarna, ele completa a sua missão na Terra, ele completa a sua grande tarefa de codificar, de organizar todos os seus estudos que apresentariam então ao mundo a doutrina espírita. Ele é a figura em torno da qual a doutrina espírita é organizada e é apresentada à humanidade, nos beneficiando a cada um de nós ainda hoje. Então, é uma data importante, significativa, que nos traz reflexões interessantíssimas e bastante necessárias. Junto dessa, uma outra data que nos motivou é o dia 1º de abril de 1858. A 1º de abril de 1858, nosso próprio companheiro Allan Kardec funda na cidade de Paris, na França, o primeiro centro espírita que se vai ter notícias na face da Terra. Esse centro espírita, que é a Sociedade Parisiense de Espiritismo, está, então, completou recentemente 166 anos. E aí é uma indicação importante no sentido de olha quanto tempo passou e de que forma ainda hoje, graças a Deus, a doutrina espírita nos tem influenciado e beneficiado tão santamente. Junto a isso, também gostaríamos de mencionar o dia 18 de abril de 1857, porque então essa é a data na qual é lançado, é publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós temos a pedra fundamental da doutrina espírita. É a primeira obra a partir da qual
todas as demais vão ter o seu processo de nascimento, todas as outras vão ter a sua origem. Então, a gente como que pode dizer que formalmente a doutrina espírita se instala na Terra a partir do lançamento dessa obra. E aí já se vão 167 anos de lançamento dessa pedra angular da doutrina espírita. E há até algumas outras datas importantes relacionadas a esse período de tempo aqui no qual estamos, o mês de abril de 2024. Mas com essas em mente, e agora com a devida licença, para me permitirem, por favor, fazer uma breve leitura de um trecho bíblico que se encontra em o Novo Testamento, mas que Allan Kardec também reproduz em o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir daí, vamos desenvolvendo algumas das ideias que nos ocorreram. Mas observem, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Cristo Consolador, Allan Kardec, no item 3, atribui o título a uma breve mensagem que é Consolador Prometido. É o título da passagem. E na referência bíblica que ele vai apresentar, nós leremos o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E aí, esse é um trechinho que originalmente nós leremos no livro, no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João. E esse trecho se encontra no capítulo 14, são os versículos de 15 a 17 e depois o 26 do livro de João, do apóstolo João, lá no Novo Testamento. E aí algumas coisas vão nos ocorrendo assim a título de reflexão. Uma delas, essa percepção de que nosso bom mestre, se dirigindo a quem o ouvia naquele momento, faz menção a um outro Consolador. E aqui isso nos chama a atenção de uma forma especial, porque no meio espírita é bastante comum, é bastante natural se fazer menção ao fato de que a doutrina, além de ser e cumprir o papel do Consolador que o Cristo prometeu, a doutrina também é entendida como a terceira revelação. E quando Jesus, então, faz menção a esse outro Consolador, nos apoia também a refletir nesse sentido. Porque, então, observem, o primeiro Consolador, ou a primeira revelação de Deus à humanidade, nós vamos ter nas falas, nos relatos, na contribuição, no trabalho prestado a todos nós, a nosso benefício, por Moisés. Também muito bem descrito e relatado no texto bíblico. Moisés traz e apresenta à humanidade um cabedal de leis. Em meio a essas leis, algumas com intencionalidade de regulação civil, mas outras de um caráter moral, inclusive profundo, e em algumas delas aplicáveis mesmo ainda ao tempo de hoje. Mas como é Jesus quem está falando em um outro Consolador, a gente entende que o Cristo é Ele mesmo, um
o segundo Consolador ou a segunda revelação de Deus a benefício da humanidade. Então, o Cristo, ao mencionar um outro que virá, ele está aí dizendo de uma terceira revelação. E na medida que se compreenda que a doutrina espírita, então, consegue preencher esse espaço, cumprir com os requisitos delimitados e delineados pela fala de nosso bom mestre, eis que assim, então, a doutrina espírita também pode mesmo ser entendida como a terceira revelação de Deus a benefício da humanidade. E esse é um aspecto interessante, porque a mim mesmo, desde o início de minha vivência junto à doutrina espírita, sempre ouvindo que a doutrina era a terceira revelação, que a doutrina por assim dizer, o Consolador prometido, sempre ficava aquela dúvida, aquela interrogação, com essa intencionalidade de compreender, no fundo, essa motivação, as razões pelas quais, assim, os companheiros dividiam conosco essa compreensão. E aí nós vamos entendendo no decorrer de nossas falas. Bom, mas nos detendo agora, então, a essa menção ao Consolador prometido, nos permitam um paralelo com uma outra passagem bíblica, que é aquela na qual Jesus, o Cristo de Deus, vai se apresentar para aquela mulher samaritana, junto ao poço onde se coletava a água e que era conhecido como o poço do pai Jacó. Pela tradição da época, o povo samaritano e as mulheres samaritanas em especial não tinham a liberdade e não tinham o conforto ou a segurança para estarem juntos de outras pessoas, de outras castas ali no poço. Então, essa mulher samaritana da passagem bíblica, ela vai ser alcançada por Jesus, inclusive no horário de menor circulação de pessoas por aquela localidade, que era ali junto às 12 horas, entre 12 e 14 horas da tarde, que era o momento do dia em que o sol, principalmente naquela região, era mais intenso, a temperatura do ar mais elevada e, por consequência, mais desagradável estar, mais desconfortável estar exposto assim ao tempo. E é nesse ambiente árido, severo, que o Cristo de Deus vai encontrar essa mulher samaritana e vai justamente também utilizar esse cenário, essa condição, para ajudá-la a compreender que ele não está ali por um acaso. Vai ajudá-la a compreender que tinha ali um plano divino a benefício dela, inclusive, mas por consequência, por toda a humanidade, a benefício de todos que no futuro ouviriam o seu relato, a sua história. E além disso, Jesus vai fazer menção a detalhes, a aspectos da vida mais pessoal daquela mulher, a ponto de ela se permitir, de ela cair em si e entender que ela estava então diante de um ser especial, de um ser diferenciado, do Messias que há tanto se falava naquela região, que era tão aguardado por aquele povo. E estamos mencionando essa passagem para, inclusive, destacar e evidenciar um pouco do que foi o diálogo entre os dois, porque é uma passagem muito bela, quando então Jesus vai ter ocasião de dizer a ela que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela é quem pediria a ele
água para beber. E ele daria, e seria aquela água viva, aquela água que traria uma saciedade plena, uma saciedade absoluta, a tal ponto de quem dessa água, embebendo, não mais haveria voltar de ter sede. E ela é impactada com essa mensagem, com esse relato, com todas as falas, enfim. A gente sente que após o diálogo e ela, ao se afastar, ao se distanciar do Cristo, indo para junto dos seus, agora já com muito mais confiança, com muito mais segurança a respeito de si mesma, inclusive, ela vai anunciar, ela vai falar daquela experiência que ela então havia vivido e ela vai transmitir junto aos seus a boa nova da presença do Messias divino, do enviado de nosso bom Pai à terra a benefício de todos. E é nessa ideia de planejamento, nessa ideia de cuidado que Jesus vai buscar essa samaritana para anunciar a ela a boa nova, para iniciar na vida dessa mulher uma transformação profunda. É nessa mesma pegada de planejamento que a doutrina espírita também é trazida à humanidade nesse tempo, nessa época, que é 1857, que é na França. E destacamos isso, a ideia do planejamento, a ideia de que realmente Deus organiza tudo e faz tudo se encaminhar para o local correto, para a época da humanidade certa. Porque vejam bem, o que lemos do ponto de vista histórico na Europa, que é onde está esse país, França, e principalmente esse século que vai de 1800 até 1899, que então conhecido como o século das luzes. É o século em que se vai viver o dito iluminismo. É onde seres de uma mente brilhante vão apresentar ao mundo os seus trabalhos no âmbito da ciência matemática, física, astronomia. E aí há grandes nomes que poderíamos fazer uma lista significativa, mas também nas artes, na música, na literatura, enfim. No âmbito da medicina, no âmbito da política, muitas ideias novas são apresentadas ao mundo nesse tempo e partindo ali desse pedaço da Europa. Mas ao mesmo tempo em que a mente humana, por assim dizer, se ilumina no correr desse século, o século XIX, também é grande e muito expressivo o número de suicídios que são acometidos, por esse período. E aqui nos permitam, por favor, só mencionar dois nomes. Um que seria de Camilo Castelo Branco, que é um desses intelectuais, que é um dessas mentes brilhantes que vão surgir nesse tempo, que vão apresentar ao mundo, nessa época, o seu trabalho, mas que, por sentir na sua intimidade um vazio profundo, chegado um dado tempo na sua vida, esse ser, esse espírito acaba por pender pelo suicídio. Bom, e na verdade a gente ainda poderia mencionar outros tantos nomes, e há relatos inclusive de pessoas que consideraram até retirar a própria vida,
caminhar para o suicídio, mas que, em tendo tido já a oportunidade de ter acesso e ler algum exemplar de O Livro dos Espíritos, essas pessoas que estavam na iminência do acometimento, pela graça e pelo acesso à obra da codificação, tiveram a oportunidade de reviver seus pensamentos, seus sentimentos e desistiram desse cometimento fatal. Então, a gente vai entender que é uma época em que o intelecto avança consideravelmente, contudo, sem aquele respaldo, sem aquela pedra onde, de forma firme e segura, se possa assentar os sentimentos. As pessoas entraram nesse mesmo clima, nessa mesma situação de desconforto em relação à vida, em relação ao mundo. E é principalmente a essas pessoas que a doutrina espírita vai então se apresentar e de uma forma realmente muito consoladora e reconfortante, vai amparar, vai acolher e vai auxiliar essas pessoas a mudar o cenário dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, para uma condição muito melhor, de muito mais fé, de muito mais confiança em si mesmas, de confiança em Deus, de confiança na vida e na vida futura. Bom, e aí, na medida em que vamos compreendendo e vivenciando a doutrina espírita, é aí que pessoalmente cada um vai desenvolvendo as suas razões para também entender, compreender e sentir que a doutrina espírita de fato cumpre com todos os quesitos que o Consolador prometido precisaria então atender e cumprir entre nós. Um deles, na sequência mesmo do que vínhamos lendo naquele trechinho que mencionamos, o Cristo vai dizer, a fim de que fique eternamente convosco. E aí, por favor, nos apercebamos. O Consolador que fique eternamente convosco. Então, olha, Allan Kardec tem um momento, em meio aos relatos todos dos seus trabalhos, em que ele está no seu escritório, produzindo, escrevendo ali algumas de suas obras, e ele começa então a ouvir de forma persistente uma pancada, um som. E aí ele vai fazer a investigação proposta por ele mesmo nas obras básicas para verificar se não é o vento, se não é um animal. E não identificando e as pancadas não se interrompendo, tão logo ele se apresenta na reunião mediúnica seguinte, ele vai interrogar um espírito a respeito daqueles sons. E aí o espírito que está se manifestando vai dizer que era um espírito familiar que estava produzindo aquele barulho com o intuito de se comunicar com ele, Allan Kardec. Allan Kardec, querendo saber quem era esse espírito, esse comunicante inicial sugere que ele pergunte e apresente diretamente as questões, porque esse espírito ali estava presente. Esse espírito, então, passa a se comunicar e, entre outras coisas, Allan Kardec pergunta o seu nome. E a resposta que o espírito dá é que, para ele, Allan Kardec, ele poderia chamá-lo e se dirigir a ele como a verdade, como o espírito de verdade.
E aí, esse Espírito de verdade nós vamos compreender e entender ao longo dos demais relatos e do que demais a respeito dele se pode ler, aqui mesmo em meio às obras básicas. É esse Espírito que do mundo espiritual preside e coordena os trabalhos de Allan Kardec e, por consequência, a obra da codificação da doutrina espírita. Bom, e então nós somos levados também a refletir que não é uma coincidência e não é por um acaso que esse Espírito assim se apresenta. E é esse mesmo Espírito de verdade que mais adiante vai apresentar uma mensagem que se encontra no prefácio aqui mesmo de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde, dentre outras coisas, ele vai dizer: irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. É o Espírito de verdade dizendo e comprovadamente, não é, atendendo ao que o texto bíblico havia nos apresentado, o bom mestre. Os Espíritos do Senhor se apresentam junto de nós, estão juntos de nós, nos acompanham, nos observam, estão sempre prontos e dispostos a nos apoiar, a nos orientar, a nos influenciar positivamente na direção do bem, na direção do refazimento, do equilíbrio, da sabedoria, enfim, estão aí nos incentivando, nos apoiando nessa construção de pessoas de bem, de bons e verdadeiros cristãos, de pessoas absolutamente conectadas com as verdades que então nos foram apresentadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo cada um de nós seres de luz, o sal da terra. E em nos identificando com essa nobre verdade, é que nós vamos então ganhando essa confiança ante a certeza dessa presença amiga, do amparo, do auxílio. É que nós vamos entender que então não existe solidão. Não há ser humano na face da terra que possa dizer que está esquecido, que está abandonado, que ninguém se importa. Isso não é uma verdade. A presença dos Espíritos, a influência dos nossos anjos guardiães, as intuições que nos são transmitidas pelos nossos espíritos familiares, já equilibrados, né? Já em boas condições de estabelecer contato, de dialogar. Aqui nós podemos já também nos lembrar e adicionar as mensagens e centenas de milhares de mensagens transmitidas através da mediunidade de nosso nobre e saudoso Chico Xavier, que consolou e confortou tantas mães, porque são mensagens daqueles seus filhinhos amados do coração, dizendo coisas como: não chore, eu estou bem, acompanhado de minha vozinha, acompanhado de titia, e mensagens com aquela riqueza de detalhes que só aquela mãe, aquele filho tem ciência e que, por fim, de fato, traz esse conforto, esse consolo, dá essa aquecida ao coração, cumprindo efetivamente esse papel de consolador. A doutrina espírita, através dessa ciência da presença dos espíritos junto de cada um de nós, dessa indicação de que ninguém está sozinho, ante essa comunicação que se estabelece por esses nossos queridos que seguem aí nos confortando, abraçando de formas variadas, que nós vamos entendendo que, de fato, a doutrina espírita
consola, conforta, atendendo a esse quesito que o nosso bom mestre nos havia apresentado. Bom, um outro aspecto que nós somos aqui levados a refletir está relacionado aqui então à justiça das aflições, das dores, porque a semelhança do que o Cristo fez ao seu tempo, quando caminhou entre nós, no sentido de, por um exemplo, ao anunciar as bem-aventuranças e indicando que os sofredores daquele tempo deveriam se sentir, sim, bem-aventurados, porque um futuro outro os aguardava, quando o Cristo promete justiça, a justiça divina, o acesso ao reino de Deus, quando Jesus vai assim consolando a seu tempo, a doutrina também, no seu tempo, vem aqui nos dizer que as dores, os sofrimentos hoje experimentados tem uma causa, tem um motivo que é justo, que está sujeito e submetido à justiça divina, às leis de nosso bom Pai. Mas ao mesmo tempo também deixa claro e evidente que é passageiro, que é coisa de momento, que tem a função sim de ser um remédio para a alma, para o ser imortal que nós somos, e que também é passageiro, que nada dessas dores e sofrimentos, sejam físicos ou morais, são definitivos, são eternos. A doutrina espírita nos ajuda a entender que, enquanto espíritos imortais que nós somos, as experiências e mesmo as dores e sofrimentos experimentadas na carne são passageiras. Tudo isso ocupa um período de tempo muito curto diante de toda a eternidade que nos aguarda, que nos espera. A doutrina espírita nos apresenta, junto desse cenário, o fato de que nós somos seres submetidos a uma das leis divinas, que é a de progresso. Todos nós estamos destinados a nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. E isso também nos traz muita calma, muita serenidade, isso nos conforta, porque então tudo o que a gente está vivendo, experimentando nessa vida, é como que um processo de treinamento, de preparação para aquilo que de melhor está sendo construído a nosso benefício. E assim viemos sentir a calma, a serenidade. Bom, e assim, de uma outra forma também bastante importante e significativa, a gente pode entender a doutrina como esse consolador que o Cristo havia prometido, em função da transformação com a qual nos convoca e que promove já em muitos de nós, no sentido da mudança de hábito, inclusive, porque a exemplo do que ocorre com a mensagem do bom mestre, aquele povo, aquele tempo, que vai então, a partir da sua boa nova, viver a vida com muito mais serenidade, com muito mais calma, com mais confiança, sem desespero, sem angústia, sem revolta. A doutrina espírita, nesse nosso tempo, também dá essa cota de contribuição, também nos presta esse serviço, porque, dentre outras coisas, nos leva a refletir que
A pessoa que hoje talvez a gente tenha a tendência a maldizer, a menosprezar, a alimentar algum rancor, algum ódio, a doutrina espírita nos ajuda a enxergar essa pessoa, de um lado, talvez como um desafeto do passado, e hoje, então, colocados juntos com um compromisso de reajustamento, de melhor nos entender e conviver, ou de outro lado ainda, se assim o preferirmos, porque também é uma possibilidade, como uma pessoa que amanhã, em uma nova vida, virá para junto de nossa convivência, na condição de uma filha, um filho, de pai, mãe, em uma proximidade tal que pelo o laço consanguíneo também nos submeterá à condição de transformar esse sentimento em um sentimento de amor, em um sentimento de fraternidade, de carinho, para cumprir o objetivo máximo mesmo da vida, que é o de nos amarmos uns aos outros. Mas, para além disso, a doutrina espírita também é para nós o Consolador prometido em todas as situações em que nos ajuda a lidar melhor, a compreender melhor o fenômeno natural da morte. A doutrina espírita nos ajuda a entender com naturalidade esse fenômeno que não coloca fim à vida, nos ajuda a lidar com esse fenômeno justamente sem esse desespero, sem esse desequilíbrio no âmbito dos sentimentos. Justamente por essa compreensão de que a vida continua, de que a vida é perene, a vida é uma só e vai se desenvolvendo em diferentes estágios, ora no corpo físico, ora no corpo espiritual somente. Então a morte para nós hoje já não tem aquele peso e aquela carga extraordinária que teria a capacidade em outros tempos de nos desestabilizar, de nos fazer entrar em uma condição de desespero. A morte agora a gente consegue encarar com mais normalidade, com mais tranquilidade, com essa confiança, com essa certeza de que seja a passagem de um ente querido ou a nossa própria, ali mais adiante, cedo ou tarde, no tempo de Deus, nós haveremos de reencontrar esses amores, esses seres que nos são queridos ao coração. Bom, e assim poderíamos avançar sobre muitos outros, para mencionar muitos outros aspectos pelos quais a doutrina espírita se apresenta então para nós como esse Consolador prometido. Mas para que cada pessoa sinta na sua intimidade isso que para nós hoje já é uma grande verdade, é preciso a vivência, é preciso essa experimentação. E nesse sentido, estamos desejando recomendar e sugerir a frequentação aos grupos de estudo, às reuniões, assistir mesmo às palestras, os estudos dos aspectos mais variados da doutrina espírita, porque é com o estudo, é com a compreensão profunda da doutrina, o que se dá ao longo do tempo, como Allan Kardec também assim o recomenda, um estudo continuado e minucioso da doutrina, é aí que esses efeitos
do consolo, do conforto, vão se fazendo de forma profunda, intensa e verdadeira, ser sentido e percebido na intimidade de cada um de nós. Então, para que se tenha a completude do que estamos tentando sinalizar e indicar, é que, com a devida licença, vamos recomendando os estudos, a boa leitura desses livros que, de uma forma tão vasta, preenchem aí as prateleiras das nossas bibliotecas espíritas, bem como os grupos de estudo, as palestras, vídeos como esses e outros tantos. Que os irmãos, as irmãs se sintam motivados e tenham a sensibilidade, tenham a sensibilidade para conseguir de cada palavra, de cada frase, extrair ali o necessário para sentir em si mesmo, na sua intimidade, a doutrina espírita cumprindo esse papel de consolador prometido. E que no desenvolver desse trabalho, que cada um de nós seja alcançado pelas luzes dessa nobre doutrina, que a tantos já tem consolado, confortado, que a tantos já tem livrado de tantas mazelas, de tantos males. Que nosso bom Pai nos abençoe e ilumine grandemente a cada um de nós, hoje e em todos os dias de nossas vidas. A confiança para tolerar, para suportar aquilo que de momento a vida nos tem trazido.